Agora estou mais calmando já. Vamos lá? Oi, gente! Todo mundo bem? Bom e bonito, né? Bom, graças a Deus. Com a graça de Deus. Então, minhas férias foram muito boas. Daqui a pouquinho eu falo sobre elas, tá bom? Antes a gente vai ler o texto bíblico de hoje. Então hoje é aniversário da nossa igreja, 72 anos, muito bem. 72 anos. Nada como ter um liturgista historiador, né? Aqui entre nós, o Anderson. Ele gosta dessa questão da história. E sempre que a gente vai pregar, que eu vou pregar nessas ocasiões, a gente fica pensando o que pode falar, né? O que pode conversar com a igreja. Aí eu vou para a minha devocional, e o texto que Deus me deu é um texto conhecido por demais da igreja. Antes eu vou ler um texto lá em 1 Reis, tá? Que não é o texto que eu já li, né? É um outro texto, mas é com o mesmo Elias. E depois vamos ler no Evangelho de Mateus, tá ok? 1 Reis 19, de 19 a 21. Você pode ler junto comigo, por favor? Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Então aqui o que está acontecendo? Elias chama Eliseu para segui-lo. E seguir significa Eliseu deixar tudo para trás, certo? Por isso que ele fez o churrasquinho dos bois. Você já pararam para contar quanto boi era, gente? Você pegou todas as juntas dos bois mesmo para fazer a carne lá. Acho que não foi churrasco, foi ensopado, né? 24 bois, gente. Dá para alimentar um pedaço bom de gente, né? Você gostaria de estar nessa festa aí? Eu tenho para comigo que o Eliseu fez isso para não ter mais como ele voltar para trás. Se despediu dos pais e seguiu Elias. Bom, vamos ler o texto de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do 18 em diante. Vamos ler juntos, de novo? Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Amém, gente? A gente vê a mesma coisa acontecendo aqui.
É interessante que mais para frente, até o Anderson citou esse texto um pouco, né? Mas num outro versículo, Jesus vai perguntando para os discípulos assim: quem as pessoas dizem que eu sou? E algum dos discípulos fala assim: as pessoas dizem que o Senhor é Elias. Lembram? Porque Jesus fazia muitas coisas parecidas com o que eles liam a respeito de Elias. Por isso tinha gente pensando que Jesus era Elias. Eles não tinham conhecimento da palavra. Por exemplo, Elias ressuscitou o filho daquela viúva de Sarepta. Jesus também ressuscitou o filho de uma viúva. Então Jesus fazia muitas coisas que eles liam que Elias tinha feito. É interessante, gente, porque Jesus nunca fez nada que não estivesse na palavra de Deus. Amém, gente? É importante sabermos disso. E assim como Eliseu foi chamado para seguir Elias, Jesus chamou os discípulos para o seguirem. E eles deixaram tudo. Os discípulos não tinham juntas de bois, mas eles eram pescadores. Largaram sua profissão. E Jesus disse: farei de vocês pescadores de homens. Nas minhas férias, um dos lugares mais assim fantásticos que eu fui foi num aquário. Vocês já foram no aquário? Você tem um aquário em casa? Não lembro de ninguém que tem aquário em casa não, né, aqui. O aquário que eu fui era grande, hein, gente? Grande, para baixo. Tinha água do mar e água do rio. Tinha a flora do mar e do rio. E tinha os peixes do mar, estavam no mar, e do rio estavam no rio. Que riqueza, gente. Nós vimos polvos, tubarões, peixes das mais variadas espécies. Uma coisa fantástica, lindo, lindo demais. Por falar em peixe, você sabe que peixe é um dos símbolos mais fortes do cristianismo em todo o mundo, ao longo dos milênios que existe o cristianismo. Você sabia disso, né? No logo da IPI mesmo, tem um peixe escondido ali numa pomba, né? Se você tirar as asas da pomba, é um peixe. E o peixe ele é um símbolo porque no início do cristianismo houve muita perseguição aos cristãos em Roma, principalmente. Então eles tinham que fazer chaves, senhas, e uma delas era o peixe, porque Jesus falou para pescadores, Jesus multiplicou pães e peixes, né? O peixe sempre estava presente na vida de Jesus. E um deles fez algo assim fantástico, um acróstico da palavra peixe, que significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Mas isso em grego, né? Peixe em grego, pastor também é cultura, né, gente? Peixe em grego é ictus, tá? Portuguesando é isso, ictus, I-C-T-U-S. I, porque no grego não tem J, então fica Jesus, né? Jesus, o C é de Cristo, Tel, né? Tel é Deus, U é de Uios, que é filho, filho de Deus, e os bombaianos vai saber que quem nasceu em Salvador é o que, gente? Se estiverem sem escola dominical, que eu sei, soteropolitano. Tem baiano aqui, né? Soteropolitano, porque é Soter, né? Aí é Uios Soter, porque Soter é Salvador. Por isso quem nasce em Salvador é soteropolitano. Viu? Pastor também é cultura. Ictus, peixe. Essa é a nossa mensagem de hoje. Peixes. Peixes fazia parte do negócio de Pedro
André, seu irmão, Tiago e João. Tanto que a gente tem aquela música de criança, né? Pedro. Bom, hein? Memória tá bem demais, né? Eita, será que as nossas crianças sabem essa música hoje? Essa é que nem hino, né, para as crianças, tinha que saber também. Mas é isso, esse era o negócio deles. Eles pescavam peixes. E quando Jesus encontrou eles passaram a noite inteira pescando, mas não acharam peixe. E aí amanheceu e Jesus pediu o barquinho emprestado. Lucas narra isso para a gente no capítulo 5, né? Jesus falou para uma pequena multidão, depois falou para Pedro: vai, volta lá no rio e joga a rede. Aí que Pedro falou: Senhor, a noite toda a gente fez isso, sou profissional, Senhor, não pegamos nada, mas pela tua palavra eu vou obedecer. Ele foi, obedeceu e nunca pescou tanto peixe. Eu vou chutar um número aqui que não é real, tá, gente? Mas é só para fins de meditação. Quase 3.000, eu acho. Depois você vai saber por quê, tá? Eu estou usando recurso literário aqui. Quase 3.000. É peixe, né, gente? É mais peixe do que os bois de Eliseu, né? Dá para alimentar bastante gente? Dá, né? Eita, peixaria boa, né? O dono da peixaria ficou contente, né? Bom demais. E aí Jesus fala isso para eles: vocês vão ser pescadores não mais de peixe, mas de homens, de gente, de pessoas. E essa palavra que Jesus deu para Pedro, André, Tiago e João, não é uma palavra exclusiva para eles. É uma palavra que serve a todo aquele que segue Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta: você segue Jesus? Quem segue Jesus, dá um amém aí para eu ouvir que você está aí. Isso, você segue Jesus, amém? Eu sigo Jesus. Sabe o que nós somos aos olhos de Jesus? Pescadores de gente. Você, meu irmão, minha irmã, é pescador de gente. Porque a nossa identidade está no que Jesus fala ao nosso respeito. E quando Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele já nos deu, essa natureza de sermos pescadores de gente, de pessoas. Por isso eu quero fazer uma pergunta para você. Agora essa é a mais importante ainda da noite, Mais importante que saber se você está bonito ou não. A pergunta é: como é que está a tua pescaria? Cri, cri. Olha o grilinho, Como é que está a tua pescaria? Você não é seguidor de Jesus? Eu não sou seguidor de Jesus? Cadê a minha pescaria? Inchada, Isso me fez pensar bastante sobre as minhas pescarias. E a sua? Como está a sua pescaria? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a atrelar as nossas festas à nossa obediência a Cristo, porque é a obediência a Cristo que nos traz a vitória, que nos faz festejar, celebrar diante do Senhor. Amém, gente? É isso. Eu preciso ser um pescador de gente melhor. Eu reconheço. Procuro ser. Eu tenho procurado pregar até além das 4 paredes da igreja. Alguns irmãos me ajudam nisso, O Flávio tem me ajudado nisso. Louvo a Deus pela vida deles. Talvez mais em algum lugar eu tente fazer isso.
Porque é da natureza do seguidor de Jesus pescar gente para Jesus. E como que se faz para pescar gente? Essa é a grande pergunta, né? E aí, gente, eu quero mostrar para vocês como Jesus faz nós nos tornarmos pescadores de gente. Vamos olhar para o pescador de peixe. Tem uns irmãos aqui que são metidos a pescador, né, Contínuo? É pescador profissional ou profissional? Olha só, Servácio, né? Não é pescador profissional não, Servácio? Amador, né? Mas pesca. Tem mais alguém que pesca aí, gente? Ah, o Manuel pesca? Quem? Eli, você pesca? Ele, você nunca me deu um peixe, mas o Contínuo também não, fica tranquilo, está tudo certo. Gente, olha só. Como é que o pescador... Se eu errar, vocês não falam nada agora. Depois vocês me puxam a orelha, tudo bem? Que eu não sou pescador de peixe, não. Eu vou no máximo na peixaria ou onde já está prontinho o peixe lá para pegar. Mas olha só, o que a gente aprende do pescador é o seguinte: na noite anterior ele prepara todas as tralhas. Eu digo tralha porque o meu sogro era pescador e ele falava assim das coisas dele, as tralhas de pesca, né? Então é com todo o respeito que eu falo. Aí até a beira do rio ou no mar, depende de onde você vai pescar. Se for de vara, né? Pescando de vara, a gente tem até um tipo, né? O típico pescador pega um banquinho, senta no banquinho, encosta as costas na árvore, não é isso? Faz assim e acabou o trabalho dele. Todo o esforço dele acabou, agora ele fica lá sentado esperando. Olha o trabalho difícil. É ou não é, gente? Então, quando Jesus fala de sermos pescadores de homens, será que Jesus está querendo uma coisa difícil demais para nós? Se ser pescador de peixe é fácil assim, né? O duro é pescar, né? Agora, a correnteza do rio, a correnteza do mar, o que faz? Quando ajuda, traz os peixes tudo para perto da rede, da vara. É ou não é, gente? Aí que os peixinhos vêm, que você pega, pesca. É assim que funciona. Agora vamos tentar entender como é que se faz pescaria de gente. Tá. No reino de Deus, às vezes as coisas são invertidas do que acontece aqui. Certo? Se você está aqui e é um seguidor de Jesus hoje, você concorda comigo que um dia você foi pescado por um seguidor de Jesus? Sim ou não? Sim? Não é verdade? Quem foi esse pescador? Às vezes foi tua mãe, às vezes foi teu pai, um vizinho, às vezes até um professor falou de Jesus para você. É ou não é, gente? Tem tanta gente, às vezes até um desconhecido. Alguém chegou para você e falou assim, ó, Jesus, você foi, você abriu seu coração, Jesus entrou no seu coração, mudou tudo na sua vida. Então você é um peixe de Jesus, certo? Aí Jesus fala assim para você, vem cá peixe, vem cá peixe. O que Jesus faz com os peixes, as pessoas que são pescadas? Faz que nem o pescador faz com o peixe, quando ele pesca. Antes de comer o peixe, o que o pescador faz? Limpa o peixe, tempera o peixe, põe o peixe no fogo. Jesus era craque de fazer isso. E nós, quando nós somos pescados por Jesus, o que Jesus faz em nós? Jesus não nos limpa? Jesus nos limpa. Jesus falou assim em João 15, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Ele nos tempera. Diz que nós somos sal, né? Ele dá um novo sabor para a nossa vida. Se o peixe, quando ele sai da água e é pescado, ele morre, conosco é tudo o contrário. Porque quando Jesus nos pesca, estamos num ambiente de morte.
E Jesus nos tira do ambiente de morte para nos trazer para um ambiente de vida. E Ele nos dá vida, e não somos mais mortos, somos agora vivos para com Deus. Então Ele nos prepara, Ele nos tempera, Ele nos limpa, e assim como o pescador dá uma de cozinheiro, prepara o peixe, com limão, com os temperos lá, põe na mesa para que todo mundo veja a beleza do seu prato. Jesus também nos prepara para que nós possamos alimentar as pessoas que Ele quer pescar. E quando as pessoas olham para nós, começam a ver que há algo diferente em nós. E quando elas provam o sabor que há em nós, que é um sabor que foi dado por Jesus, elas se deliciam com aquele sabor que só Jesus pode dar, e elas querem mais e mais de Jesus. Está feita a pescaria de homens. Se na pescaria do pescador tem que colocar o pãozinho ou a minhoquinha lá no anzol, na pescaria de pessoas, Jesus usa a nossa vida para que estejamos diante das pessoas e elas provem em nós o que Jesus faz em nós. Amém, meus irmãos? Como é que está a sua pescaria? Nós crentes temos um problema sério, sabe? Eu aprendi isso com recém-convertidos. Nós vamos deixando de ter amizade com pessoas que não são crentes. Nós vamos nos reunindo só no gueto dos crentes. E aí nós não temos mais contato com quem não tem Jesus. E a gente vai vivendo cada vez mais fechado, se fechando. Como é que vai pescar desse jeito? Não é verdade, gente? Isso acontece com você? Nossa, eu vejo que acontece comigo. Não é fácil. E eu tento, Eu tento fazer amizade com gente de fora da igreja, mas às vezes não é fácil, tem que estar no meio ali, Por isso que é bom fazer um curso, trabalhar e ajudar numa empresa, numa escola. Tem que se ambientar ali, para você ser aquele peixe preparado por Jesus, para que as pessoas queiram Jesus. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso chamado. Bom, nas férias eu também tive contato com uma história muito interessante. O autor dessa história é John Drescher. Parece que ele escreveu uma parábola, a parábola dos pescadores sem peixes. Eu vou ler aqui para você um resumo dessa história, que diz o seguinte: O pescador e o resgate, o nome da história. A história fala de um grupo que se autodenominava pescadores, vivendo próximos a rios e lagos cheios de peixes famintos. No início, alguns pescadores eram dedicados a salvar vidas, pescar. Com o passar do tempo, a comunidade de pescadores começou a se reunir constantemente para falar sobre o chamado para pescar, a abundância de peixes e os melhores métodos. Eles criaram celebrações, grandes banners, reuniões de diretoria, centro de treinamentos elaborados para ensinar a pescar. A pesca em si se tornou secundária, dando lugar às festas, comemorações da própria organização.
O clímax dessa história é que esses pescadores se tornaram tão obcecados com as estruturas, reuniões e celebrações sociais que, ironicamente, pararam de pescar. Eles esqueceram de pescar os peixes e estavam ao seu redor, focando apenas na manutenção da instituição. Essa parábola é uma metáfora sobre a igreja e os cristãos que, ao invés de focarem na sua missão primordial de pescar homens, evangelizar, salvar vidas, ajudar o próximo, perdem-se em burocracias, eventos e na manutenção de uma associação ou estrutura, esquecendo-se da verdadeira ação na pescaria. Bom, eu espero que não seja o seu caso, assim como eu espero que não seja o meu caso, porque a nossa identidade é de pescadores de homens, e triste é aquele que não vive segundo a identidade que Deus lhe deu. Como vai a pescaria? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça e meditar um pouquinho. Nós somos fruto de uma pescaria, sabe, gente? Homens e mulheres que há 72 anos, muitos deles foram pescadores de Deus. Por isso estamos aqui hoje. Homens e mulheres que deram a sua vida para pescar gente como eu e gente como você. E nos deixaram um legado chamado igreja. Porque Jesus ama as pessoas. E Jesus quer salvar as pessoas. E Jesus quer nos usar nessa pescaria. E se você está ouvindo essa palavra aqui hoje, é porque Jesus te ama e tem esse propósito para você. E você tem esse chamado, essa vocação de pescador de homens. Talvez você não seja um evangelista famoso, talvez você não vá falar para multidões. Mas uma ou outra pessoa, que às vezes você não está dando nem atenção para ela, pode estar olhando para a sua vida hoje e pode encontrar Jesus por tua vida. Eu lembro de uma outra história, um rapaz que estava à beira-mar jogando as estrelas do mar de volta para o oceano, uma a uma, mas eram milhares de estrelas no mar. Chegou um escritor e perguntou: você acha que vai salvar todas? Você não vai dar conta de salvar todas essas estrelas do mar. E aquele rapaz pegou mais uma estrela do mar do chão e disse: todas eu não salvo, mas para essa aqui eu vou fazer diferença. E tacou no oceano. E o escritor começou a ajudá-lo, e logo tinha mais estrelas do mar sendo salvas. Isso é uma igreja, quando nos juntamos, nos unimos para que Jesus salve as pessoas. Pai Celeste, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti humildemente. Queremos reconhecer, ó Pai, que nós não somos perfeitos. Que nem eu e provavelmente nem meus irmãos sejamos como o Senhor espera de nós, ó Pai. Talvez na vida de muitos de nós não haja uma pescaria. Talvez alguns de nós negue a si mesmo essa identidade que Jesus nos deu.
Mas se o Senhor nos permite pensar nessa palavra do Senhor hoje, nós queremos diante de Ti pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ter fidelidade na pescaria do Senhor. Sermos fiéis a Ti, sabendo que o Senhor não cobra de nós os resultados da pescaria. O Senhor apenas deseja a nossa fidelidade. E é isso, Pai, que nós esperamos no Senhor. Que o Senhor nos ajude para que haja uma pescaria segundo o Teu querer. Possamos pescar pessoas que venham a glorificar o Teu nome conosco. No nome de Jesus. Amém.